Agora nós vamos conversar sobre um assunto extremamente sério em nosso país. E o tema da campanha da fraternidade este ano é um tema que diz respeito a todos nós, que são as políticas públicas. E para conversar conosco, convidamos o doutor Carlos Wagner. Muito bom dia, doutor. É uma alegria tê-lo aqui. Bom dia. Igualmente, professor. Muito obrigado pela sua presença. Agradeço o convite. É a CNBB que escolhe o tema a ser trabalhado durante o ano. É sempre lançado na época da Quaresma, não é verdade? Correto. Desde 1964, a CNBB lança, na época da Quaresma, um tema da campanha da fraternidade. Já lançou temas sobre a vida, família, água, terra. E neste ano, especificamente 2019, a questão da fraternidade e políticas públicas. Fraternidade e políticas públicas. Deixa-me dizer uma coisa aqui, doutor Wagner. Eu acho que isso tem tudo a ver com o tema que nós vamos conversar aqui. A noção de coisa pública no Brasil ela é muito vaga, ela é muito tênue, não é? E eu até brinquei aqui uma vez, afirmei, isso causou um certo espanto, eu digo, os gestores brasileiros têm síndrome de Deus. Síndrome de Deus. O mundo começa no dia que eles assumem e o mundo acaba no dia em que eles terminam o mandato. Não existe nada menos republicano do que isso. Estou falando bobagem? Não, está falando corretamente, né? Porque o gestor público, a centralidade seria justamente o serviço, em prol do bem comum, em prol da cidadania, né? Que são, inclusive, pilastras que a campanha da fraternidade aborda, né? Porque o próprio nome já diz, gestor público, gestor da coisa pública. E política pública, você falou isso lá na igreja, né? A política pública não pode ser política de um governo. Não pode ser o meu governo, não. A política pública independe, ela precisa não sofrer solução de continuidade, do contrário, ela não vinga, ela não prospera e o Estado não se firma. Nós não podemos confundir a política de Estado com a política de governo. De governo. Né? Isso. A política de governo, ela se relaciona com aquele governo que está no momento exercendo o poder e isso faz parte do processo democrático. Toda democracia tem sua alternância de poder. Agora, a política de Estado, ela deve estar acima da política de governo, porque a política de Estado pressupõe o respeito das políticas públicas que vão efetivar, em especial, os direitos sociais que estão na nossa Constituição. Por isso que é importante a alternância de poder, mas que essas políticas não sofram esse impacto, né? Digamos assim, essa ruptura, geralmente quando um gestor seguinte assume o poder. Por isso que é importante fazer essa distinção. E também a distinção entre política pública e política partidária, né? São situações distintas também, às vezes as pessoas confundem. E essas coisas, quando se embaralham, os resultados são muito ruins, não é verdade? Sempre muito ruins. Vamos dar um exemplo agora do momento. De repente, se extingue uma secretaria, um ministério, como o da cultura. Bom, o governo que aí está não tem maior simpatia por cultura, não se identifica com os artistas, não tem compromisso nenhum. E, de repente, no entender dele, extingue-se um ministério que era pequeno, enxuto. Eu conhecia a estrutura do Ministério da Cultura em Brasília, era muito pequeno, mas que tinha uma dimensão muito grande do ponto de vista do trabalho que realizava. Isso é antirrepublicano, doutor Wagner. Isso é antirrepublicano. Com certeza. Veja, os direitos culturais são considerados direitos fundamentais, estão lá na nossa Constituição. O que diz a Constituição? De direito fundamental. O Estado assegurará a todos os cidadãos a fruição dos bens culturais. Isso está lá na Constituição? Isso, está lá na Constituição. Por isso aí é uma política pública de Estado, que deve ser preservada. E eu acrescento ao seu exemplo, professor, a questão do Ministério do Trabalho e Emprego também, uma vez que o trabalho é um direito social e está lá no artigo 6º da nossa Constituição. Você transformar um ministério numa simples secretaria
Não é só a diminuição do status, não. É porque dilui a coisa, o foco já é outro, tem outras abrangências, isso é muito complicado, não é? Sim. Quanto tempo o Getúlio... Porque tudo que está aí, o senhor é do ramo, tudo que está aí é a herança do Vargas. E, de repente, nós estamos desmontando essa coisa do trabalho do Vargas até reduzir isso a nada. A CLT, essas coisas. Como é que é, doutor Vargas? Na verdade, eu acrescento a essa sua colocação um marco importante que é a Constituição de 1988. Porque ela é uma Constituição nitidamente social. Então, ela inseriu alguns termos como justiça social, função social da propriedade, direitos sociais, né? Então, mesmo que essa origem tenha nascido aí na época Vargas, o constitucionalismo social é um fenômeno muito mais abrangente, né? E a nossa Constituição de 88 fez essa opção. Por isso que nós falamos também de políticas públicas, né? Porque a missão principal dessas políticas é justamente garantir esses direitos de natureza mais social. E aí, dentro da doutrina social da Igreja, uma opção preferencial aos pobres. Por quê? Porque são essas pessoas que geralmente estão mais distantes da efetividade dessas políticas públicas. Praticamente estão à margem. É uma coisa bastante complicada. Eu sempre tive uma certa dificuldade de entender como é que um país com a pujança econômica do Brasil, o Brasil já esteve em 6º ou 7º lugar em matéria de importância econômica. Do ponto de vista econômico, está entre as 10 nações mais ricas do mundo, não é? Quando você olha esse panorama e vê a realidade social vivida por uma fatia significativa do povo brasileiro, essa equação não bate, doutor Carlos? Não bate. Não fecha. Não fecha, e a Igreja, com essa campanha, ela conclama os cristãos a fazer parte desse processo de criação das políticas públicas, porque nós também não podemos exigir que tudo parta do Estado para a sociedade. A sociedade também é um ator, né? Nós cristãos e a sociedade como um todo, não são os cristãos, mas nós temos que exigir o cumprimento dessas políticas. Um país que está entre as 10 economias do mundo, né? Mas a distribuição dessa riqueza é totalmente equivocada, e nós percebemos isso a olhos vistos. Então, é importante que os atores sociais participem dessa cobrança dessas políticas públicas. E aí, o papel da campanha da fraternidade é estimular as pessoas a se tornarem agentes, a terem consciência de seus direitos, ou seja, você não pode se sentir à margem pelo fato de ser pobre. Você precisa estar presente, e a Igreja tem uma força inegável e ela pode influenciar, sim, no estímulo à preservação e à promoção dessas pessoas. Justamente. Na Quaresma, nós somos chamados a pensar na perspectiva espiritual, logicamente, mas também pensar na perspectiva social, para que haja esse equilíbrio. Porque nós somos leigos, nós estamos no mundo e nós temos um papel efetivo no cumprimento dessas políticas públicas. E também somos atores sociais, de cobrança, né, efetiva dessas políticas. Não podemos ficar, como eu digo, repito o que eu falei, apenas esperando que essa proatividade venha do Estado. Isso. O Estado precisa ser provocado. E isso faz parte, é outra coisa que os políticos têm uma certa dificuldade em entender. Talvez uma herança do paternalismo que, por muito tempo, o Estado era o provedor, o Estado era a figura que centralizava tudo e a figura que decidia o que seria feito e o que não seria feito. Mas o mundo mudou. Hoje, a população precisa ter um papel efetivo na participação da coisa pública. É verdade. O senhor toca num ponto importante, se nós descermos aí a questão histórica, cultural, o próprio tipo de colonização pelo qual o Brasil passou, uma colonização de exploração, uma colonização de intervenção forte do Estado, mas não de efetividade, sim de exploração, isso demora um certo tempo para mudar. E é necessária que haja uma transformação na consciência das pessoas nesse particular. Então, também temos esse fundo histórico, cultural, né, que precisa ser desmontado. Você que está em casa, meu irmão, minha irmã, por que nós brasileiros temos uma aversão sistemática ao Estado? Essa coisa tem uma raiz histórica.
quando os portugueses vieram colonizar isso aqui, trouxeram um Estado pronto, prontíssimo, uma miniatura do Estado português, com toda a sua estrutura autoritária, e impuseram isso a ferro e fogo, onde não havia nem nação. O Estado é o coroamento de um processo, né, doutor Wagner? Isso, E não você começar com o Estado. Isso foi uma coisa dolorosa e tem reflexo ainda hoje. Justamente. O Estado foi transportado para o Brasil. Transportado de Portugal, quando a família veio real prontinho, chegou, não é? Com tudo, inclusive com o Pelourinho, ou principalmente com o Pelourinho, né? E fica lá, esse Pelourinho no meio da praça. 1808. Né? Então, se nós analisarmos o contexto histórico da Revolução Francesa ou a Revolução Americana, nós temos uma concepção diferente de montagem desse Estado, através de conquistas, né, e uma perspectiva histórica diferente. A nossa, infelizmente, ou felizmente, em alguns pontos, também não vamos dizer que não houve pontos positivos, mas isso traz um arcabouço histórico e cultural que precisa ser rompido, né, e demora um certo tempo, efetivamente. Demora. Inclusive, a questão da escravatura, 300 anos, essa questão deixou marcas muito profundas na formação cultural deste povo, né, doutor? E interessante, professor, que a escravatura formalmente no Brasil foi extinta em 1888, mas ainda hoje nós temos trabalho escravo contemporâneo. Que coisa! Um artigo, inclusive, previsto no Código Penal sobre isso, né? Trabalho escravo contemporâneo, por falta de política pública em relação a emprego e renda. Então, essas famílias, infelizmente, o Piauí é um grande exportador de trabalhadores nesse sentido, e nós temos um impacto, né, em relação a isso dentro do nosso estado, muito forte. Piauí, Maranhão, Tocantins. Né? Pará, esse meio aqui. Olha, um exemplo muito claro de como nós nos acostumamos à servidão. Quantos anos, séculos, o trabalhador doméstico não teve os seus direitos mínimos respeitados, doutor Carlos? Isso aconteceu agora, foi ontem. Agora. E ainda há pessoas que protestam, porque acham que, de repente, as empregadas, os empregados começaram a se encher de direitos, como se esses direitos não fossem inerentes ao trabalho de qualquer... Quem não quer se encher de direitos, né? Sim. É lógico que o Estado social, e é uma condicionante das políticas públicas, diz respeito à questão orçamentária. Né? Nós temos que ter orçamento para efetivar determinados direitos. Mas isso passa naturalmente pela forma de gestão. Se nós não temos a condicionante perfeita hoje em relação ao orçamento, é porque erros de gestão aconteceram no passado. E nós estamos sofrendo essas consequências. Transformou-se o Estado num mastodonte, um número extraordinário de funcionários e uma eficiência muito pouco efetiva, não é verdade? Agora, isso não pode atrapalhar o direito do mais fraco, do mais pobre, não é isso? A efetividade desses direitos. Por isso que o lema trata da questão do direito e da justiça. E a justiça ela não pode ser vista apenas na perspectiva punitiva. Ela tem que ser vista também na perspectiva distributiva. Isso Aristóteles já dizia, já fazia essa distinção. E o que é a justiça distributiva? É a justiça que vai garantir esses direitos sociais. O trabalho, a previdência social, né? a saúde, esses direitos, a segurança, justamente. Bom, a campanha está lançada. E você, cristão ou não, crente ou não, evangélico ou muçulmano que seja, a campanha diz respeito não apenas a cristãos, católicos, a campanha diz respeito ao ser humano como tal, em qualquer latitude. Portanto, é um tema abrangente que diz respeito a todos nós. Doutor Wagner, muito obrigado pela sua presença aqui, pela sua participação neste programa e por alguns esclarecimentos que efetivamente a gente possa oferecer ao nosso telespectador. Eu agradeço, muito obrigado, professor. Foi uma muito honra. obrigado, coração. Minuto só, já estaremos de volta.